Oi, Douglas aqui com o trabalho interior e hoje temos algo novo e algo muito interessante. Vamos estudar a alma do mundo, vamos estudar os simbolismos de uma imagem, de uma figura belíssima e cheia de significados, no estilo dos contos zens. Vamos refletir, analisar um pouco dos símbolos. Esses símbolos podem ter muitos significados, podemos dar muitas interpretações. Aqui nós vamos tentar, dentro das minhas possibilidades, analisar algumas coisas. De onde veio essa ideia? Hoje eu estava estudando sobre a tábua de esmeraldas do Hermes Trismegisto, o Caibalion, e cheguei nessa imagem que realmente foi muito interessante. Adoro ver essas artes régias da natureza, essas expressões que os grandes ocultistas conseguiam transformar em imagens, em figuras, em arte. E bom, isso é o que a gente vai se dedicar aqui. Estou aqui com a câmera para mim, mas também essa é a tela do computador. Vou fazer um zoom aqui na imagem, a gente vai analisando. Tome o seu tempo também para analisar o que você acha disso. E bom, vamos estudar o que é a alma do mundo, desde o ponto de vista do trabalho interior e do que a gente pode aprender aqui. Essa imagem é de Robert Fludd e, bom, já tem alguns séculos que ele desenhou isso. E diz aqui, integra natura speculum artistic imago, é esse desenho, essa imagem do espelho da natureza completa, porque ele faz a natureza desde o ponto de vista macrocósmico do universo lá fora, conectado com o nosso universo aqui dentro. Então essa é a natureza integral, a parte completa dele. Aqui nós vemos a imagem, então, dessa figura, desses círculos concêntricos. E antes da gente entrar mais a detalhe lá dentro, vamos ver, entender aqui a parte de fora. Então, essa é a alma do mundo. Mas o que é a alma? É o que dá vida, essa consciência que dá vida para esse corpo aqui a nível espiritual, incluso físico. Mas no macrocosmos, essa alma é a mãe espaço, esse aspecto de Deus passivo, a mãe, o útero, a terra, onde o aspecto ativo de Deus, masculino de Deus, pode fecundar. A terra, a mulher, o ventre, a matriz e o espaço sagrado infinito, onde as estrelas se depositam, onde os planetas se depositam para gerar essas criações, e onde aqui na Terra se deposita na Terra para formar esses homens, e na Terra solar filosofal para que essa consciência cresça em alma. Então aqui podemos tomar como universo todo. E vemos aqui em cima está uma nuvenzinha com as quatro letras hebraicas, Yod He Vav He, o tetragramaton, que são as 4 letras desse nome de Jeová, mas é Yod He Vav He, o tetragramaton dos gnósticos, que é o sagrado absoluto, Deus imanifestado. E ele, ou dessa representação imanifestada, aqui em cima sai tudo, se desdobra. Então tem essa cadeia aqui, conectada com esse desdobramento da mãe, representando esse aspecto feminino da criação, essa matriz universal, que é Nuit, dos egípcios, que é esse espaço onde as galáxias, os sistemas solares, o universo se cria, se expressa.
Vemos que há 3 níveis aqui em cima, 3 camadas que estão sobre a mãe. Entre esse imanifestado e a mãe, tem essas 3 camadas que tem fogos, né? São como ígneas. Vamos ver mais detalhes depois do que poderia ser isso. E aqui, quando começa a mãe, ela tem 11 estrelas aqui na cabeça, que é o número da mãe. O 11, que 1 mais 1, cabalisticamente é 2. O 2 é esse aspecto do Cristo, da segunda força, do segundo Logos, e também o aspecto da mãe. A carta 11 do tarô, a persuasão, tem aí a mãe abrindo a boca do leão. E vamos entrando então, já saímos do absoluto e manifestado de Deus e manifestado, e ele se desdobra, se desencadeia nesse aspecto da alma do mundo, desse aspecto feminino, e por sua vez essa alma do mundo passa aqui e se desdobra ou passa a esse macaco, podemos ver aqui, esse homo, que tem um mundo aqui que está um globo, a esfera, e uma ferramenta aqui que eu não saberia, um compasso. Ele está aqui no mais, e ele está sobre uma esfera também. Então, temos a criação, desde a parte manifestada, Yod He Vav He, o tetragramaton, que se expressa nesse aspecto divino, feminino, que é a matriz do mundo, do espaço, e essa daí se desdobra na mãe natureza, que alberga essa criatura aí, que está com a esfera, com o compasso aí descobrindo-se, e está sobre esse mundo interior. E tudo isso com vários círculos concêntricos. Temos os 3 mais de fora, que são ígneos, ardentes. Temos o céu estrelado aqui. Daí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 círculos, que mais aqui embaixo tem o significado, são as esferas, o céu, os céus de cada planeta, dos 7 planetas principais, e o elemento fogo e o elemento ar, formando esses 9. E o círculo de fora, o 10º, é o céu estrelado, Celum stellatum. E dentro desses 10, temos Animalia, que é o reino animal, Vegetabilia, que é o reino vegetal, Mineralia, que é o reino mineral. Então, os 4 reinos pelos quais o mundo físico é formado, a matéria, o planeta, reino mineral, por aí começa o aprendizado na matéria da essência, o reino vegetal, o reino animal e, por último, o reino humano. E os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. E aqui dentro dessa esfera, desde o animal aqui, onde diz elementum, água e terra, toda essa parte aqui eu posso perceber que é o mundo físico. Seja o planeta Terra que nós vivemos, seja a nossa terra filosofal. Isso tudo é o microcosmos. E essa parte aqui, interior, é o microcosmos. Ó, tudo que a gente está vendo aqui na tela. E aqui fora são os macrocosmos. Esse círculo segundo aqui, né, o microcosmos, essa parte aqui dos 10 está relacionado com o trabalho interior, com a gente se liberar desse estado do animal aqui, do macaco, dessa parte do humanoide, do ser humano, que ainda não conseguiu a sua autorrealização, ainda tem muitos aspectos animalescos na sua psicologia e tem que fazer o trabalho interior, a grande obra, e depois ele se libera para conquistar o elemento ar, o elemento fogo, os céus de cada planeta, e se ele conseguir fazer o trabalho
de se converter num super-homem, de fazer o trabalho completo, ele passa mais além do céu estrelado, passa mais além de ser um mestre para ser um cosmocrator, e ele tem 3 níveis aqui. O primeiro nível é um bebê, um menino, com a coroa. Por quê? Porque ele já vira um rei da criação, ele dominou a matéria. No segundo nível, esse bebê, essas crianças já não têm a coroa, mas elas têm asas, já passam um nível mais avançado. E num terceiro nível, só fica a cabeça e aí é puras asas, que tem muita relação esses níveis com como seriam as hierarquias celestiais, que começa desde o anjo, arcanjo e vai subindo, não sei a ordem exata não, as potestades, os tronos, até chegar aos querubins e aos serafins, que seriam esses. Então aqui já entram hierarquias dentro desses níveis mais avançados da espiritualidade. Então essa parte de fora realmente são esses deuses que algum dia foram homens e como exércitos, os generais, os soldados, os tenentes, os coronéis, na hierarquia celestial que sustentam a criação, que são as almas das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas. Então esse é o macrocosmos, onde cada um desses seres foi um homem algum dia, uma mulher, e teve que fazer esse trabalho interior. E adquiriram tanta sabedoria que hoje são almas gigantescas, onde dentro delas há humanidades inteiras fazendo esse trabalho interior. Assim como nós, dentro de nós existem inteligências atômicas, deuses atômicos, no nosso universo pessoal, que estão buscando fazer o seu trabalho. Então, já entendemos um pouco aqui dessa parte mais macroscópica, desses 3 níveis. Bom, o imanifestado lá em cima, essas hierarquias divinas que são a parte criadora do universo, que estão criando onde? Na alma do mundo, nesse aspecto feminino. Temos o nível do homem, desse homem já que está fazendo o trabalho espiritual, e temos o nível desse humanoide, desse macaco que está aprendendo a dominar os seus elementos, a fazer as suas coisas. Agora vamos então buscar aqui, ver o que nos ensina isso daqui para o nosso caminho, para o nosso trabalho. Porque o que nós temos que fazer realmente está aqui nesse círculo de dentro, a menos que você já tenha avançado bem nesse caminho. A maioria de nós está aqui preso nesse círculo, na roda do samsara, nas existências e existências dominado pelo ego. Então, aqui também tem vários círculos. Tem esse círculo completo aqui. E aqui o trabalho é com os 2 elementos mais densos da natureza. A terra, que é essa terra filosofal, o nosso corpo, e a água, que é, por um lado, a parte emocional, a parte de adaptação, e por outra, a parte das águas da criação, das águas da vida, as águas genésicas, que fala na alquimia, nos simbolismos. Então, esses são os 2 elementos que nós precisamos dominar e trabalhar, principalmente no começo do nosso trabalho. Aqui na parte de cima, podemos tomar como essa terra, a parte superior da terra, ou até a parte de fora, a terra e a água aqui, os campos, as cidades, os mundos, as coisas no planeta e também no nosso interior. E se vamos mais aqui dentro, se começamos desde o meio lá,
a gente vê que tem outro planeta aqui. Esse, para mim, é o nosso mundo interior. Esse aqui é o mundo, a Terra como tal. E aqui a nossa Terra filosofal, essa parte mais interna, onde tem aqui os 4 rios, as 4 fontes, que podem representar os 4 elementos, 4 estados da nossa energia, da nossa água. E daqui vão abrindo, então, alguns outros círculos. Tem algumas coisas escritas aqui em latim, que eu não sei muito de latim, mas aqui diz, aqui no primeiro círculo, no mais perto desse trabalho do humanoide, do macaco aqui que está nesses 4 de dentro, está o distillatio per retorta. Distillatio cucurbita. Bom, aqui está falando desses 2 aspectos da destilação, que falavam muitos alquimistas, destilar o quê? Ou qual que é o trabalho alquímico? Transformar o chumbo da personalidade, o grosso, o mais denso, no mais sutil. E aqui estão 2 imagens aqui, tipo um balão, uma bexiga. De um lado está cheio, do outro está vazio. E numa fornalha. O que nos lembra muito esse aspecto da respiração, do controle da nossa energia, que nós temos que fazer pelo nosso nariz, pelo nosso sistema respiratório, o domínio da respiração que vai nutrir esse fogo da vida, a nossa energia. E aí está na base de tudo isso, a respiração. Se nós pensamos em controle das emoções, se nós pensamos em meditação, se nós pensamos em transmutação da energia, tudo está o elemento ar, o alento da vida. Então aqui já nos está indicando, nós temos que aprender a respirar. Uma pessoa que queira avançar no seu trabalho espiritual necessita aprender exercícios de respiração, a ciência do prana, de como absorver esse ar atmosférico e convertê-lo em energia, em luz, oxigênio, luz, energia dentro do nosso corpo, combustão. Você começa a fazer exercícios respiratórios e sua temperatura corporal aumenta. Por quê? Porque você começa a dar energia para essa fornalha, para o metabolismo. Então já temos aqui algo importantíssimo que nos lembra aqui o nosso trabalho. Ars naturam corrigens in regno minerale. Aí sim que eu já vou ficar devendo no latim. Num segundo nível, depois de destilar, tem que cultivar a terra. Terrae cultio. E aqui começa com o carinha arando, junto com os animais, plantando, melhorando, começa a nascer a terra, começa a nutrir, a cuidar até que a árvore já esteja grande. Cuidar da nossa terra filosofal. O nosso corpo, ele precisa estar como terra fértil. Isso é desde a alimentação, da sua forma de comer, se você está dando os minerais, as coisas necessárias para o seu corpo, exercícios, bom descanso para a sua mente, se você está dando as ideias, as coisas necessárias. Tudo isso tem a ver com cultivar essa terra filosofal, cuidar do nosso corpo e permitir então que essa essência se desenvolva em consciência, em alma. Num terceiro aqui, relacionado com o trabalho com o reino animal, o segundo era relacionado com o reino vegetal, o terceiro com o reino animal. A medicina
diz aqui medicina, ouropululário. Aqui tem novamente uma fornalha, umas sementes que vão... Não, um ovo que vai virando um passarinho. O que mais temos aqui? Umas folhas, as estações, o pássaro, bices, as abelhas, uma vaca. Aqui talvez já está falando da importância de nós aprendermos medicina, cuidar do nosso corpo, fazer a vida nascer, as estações. Não tenho mais ideia do que poderia ser isso aqui. E por último, nisso que tem a ver com o humanoide, falam das artes liberaliores. Fortificação, pintura, perspectiva, geometria, música, aritmética, geometria, astrologia, cosmografia, o tempo e motus, movimento talvez. O que eu entendo disso, obviamente, estão essas coisas fora, a música fora, as fortificações fora e tudo isso, mas os alquimistas sempre falavam do aspecto oculto disso. Então, todas essas coisas são artes que podem liberar a consciência, são artes que simbolicamente necessitamos para o nosso trabalho espiritual. Por exemplo, fortificação, sim, pela guerra lá fora, se defender. Mas o que seria isso no nosso trabalho interior? Fortificação em quê? Fortificação contra o inimigo secreto. Contra esses egos que querem atacar a consciência, que vem tanto lá de fora como aqui de dentro. Fortificação contra as coisas do mundo que querem fazer a gente se degenerar. A moda, a música, a alimentação, os costumes dessa época e tantas coisas. Como que você está fortificado? Se você não estiver fortificado, você não vai poder se defender disso. E não vai poder fazer o seu trabalho agora, porque vão te atacar, te atacar, te atacar. As pinturas, a arte, a capacidade de se transformar, de fazer uma obra de arte com a sua própria vida. A geometria, entender os números, as formas, a música, como usar os mantras, como usar sabiamente as músicas para estados espirituais, porque a música sempre foi relacionada com os rituais, com as coisas sagradas. Agora a gente escuta música por entretenimento, mas antes a música era usada para os estados da consciência. E assim, ele vai nos dando as pautas de coisas que nós temos que entender ou dominar para poder fazer o nosso trabalho. Trabalhar com os astros, entender as constelações, porque nós temos as 12 constelações aqui. Cada uma delas tem aspectos positivos e negativos na nossa psicologia. O tempo, entender o espaço-tempo, usar bem o nosso tempo. O movimento, como mover as coisas, como usar, como chama? Palancas. Me deu eu poderia mover o mundo, uma palanca? Não, como se chama em português? Alavanca. Então, são artes que nos ajudarão a libertar. Então, tudo isso aqui nos está dando guias para sair desse estado humanoide e passar a um estado superior
Aí ele vai falar aqui no reino mineral, sal ammoniacum. Está falando de elementos, de alguns planetas, cupro, cobre, argentum, aurum, eloro, plumbum, plomo, antimônio. Então, está falando desses minerais relacionados com a grande obra. Temos que aprender a usar certos minerais, mas também entender esses aspectos dentro de nós, desses elementos, que eu não saberia dizer agora o que cada um deles significa. No reino vegetal, está falando... aqui eu acho que ele está falando de elementos e como a essência, a parte espiritual vai evoluindo nesses elementos. Também fala aqui de alguns vegetais, da uva, das árvores, das flores, dos pastos. E no reino animal, o que me chamou a atenção é que começa com o homem. Leão, enguia ou cobra, golfinho, peixes, caracóis, águia e a mulher. Então ele coloca o homem e a mulher nesse estado animal, como mamíferos, porque nesse estado que estamos, ainda somos mais parecidos aos animais que aos verdadeiros homens. E quando conseguimos ir dominando isso daqui, tudo que está aqui dentro, fazendo o nosso trabalho, a gente pode então passar, saindo da roda do Sansara, ao elemento ar e ao elemento fogo, que para mim seriam já os elementos mais superiores que são já utilizados pela nossa consciência. Então o elemento ar já é essa mente superior, essa mente da consciência que nos permite conectar com o nosso ser, receber essas ideias, essas reflexões. E o elemento fogo, como essa emoção superior, como esse elemento que nos permite sentir as emoções do espírito. E logo começamos a ir para as esferas dos planetas, porque nós temos que conhecer os céus. Cada planeta está relacionado com certas áreas da nossa vida e nós temos que ir conseguindo dominar esses planetas, porque eles têm a sua parte positiva e negativa. Então a Lua, por exemplo, Gabriel, rege tudo aquilo que está começando, rege o núcleo, que é o lar. Então a pessoa tem que dominar os aspectos negativos, dos conflitos, da harmonia no lar e conseguir dominar, entrar no céu, que o seu lar seja uma paz, um lugar de tranquilidade, de harmonia. Assim, passar depois para Mercúrio, que é Rafael, a parte relacionada com a vida, com a saúde e com a mente. E assim, em cada um desses planetas nós temos que fazer um trabalho já no nível superior e conquistando os céus desses planetas, até poder conquistar todo esse sistema solar e as coisas. Então, por em cima, brevemente, isso é uma tentativa de analisar um pouco essa obra de arte maravilhosa que hoje eu me deparei, poder entender um pouco essas guias. Com certeza tem tanta coisa aí para desvendar, para ir buscando, para analisar, mas tudo isso está aqui. Isso é o que me chama a maior atenção. Isso não é algo lá de fora, não é algo... Aqui está um mapa, ou muitas coisas de um mapa, para o nosso trabalho interior. Então, gostaria de compartilhar com você isso, o que você sabe disso, que outras coisas por aí a gente poderia refletir, disso que a gente viu.
que você acha de analisar esse tipo de coisas. Críticas, observações, sugestões, o que você achar legal. É uma tentativa aqui de a gente poder avançar nesse trabalho, entender um pouco mais das coisas. Te agradeço muito pelo seu tempo. Dê um like, compartilha se você gostou. E, como sempre, aqui está o botão para você se inscrever. Aqui está uma playlist, talvez com outras coisas parecidas, ou talvez com outros títulos. E aqui está o último vídeo desse canal. Você siga avançando no seu trabalho. Um grande abraço e nos vemos na próxima.